Já ouviu falar sobre a síndrome do olho seco? É quando o nosso corpo não produz a quantidade de lágrimas suficientes para lubrificar os olhos. Uma pesquisa da Unicamp mostra que o problema, que era mais frequente na faixa etária acima dos 40 anos, está se tornando cada vez mais comum entre os jovens. Mas como identificar e prevenir essa doença? É o que você acompanha agora na reportagem da equipe da Júnia Vasconcelos. No mundo tão tecnológico, não tem nem como fugir delas. É cada vez maior o número de horas que se passa em frente às telas, seja de computador, televisão, celular. O Kaique, olha aí, olhos vidrados no aparelho, quase nem pisca. Eu passo bastante tempo no celular, cerca de umas 5, 6 horas por dia, pelo fato da gente estar sempre tendo que se comunicar com os supervisores e tal, a gente tem que estar passando bastante tempo. Eu percebo também que quando eu saio do celular, a vista fica um pouco embaçada, dói um pouco o olho. Quem é que nunca sentiu um certo desconforto nas vistas depois de ficar tanto tempo diante desses aparelhos, né? Pelo fato da gente estar na frente da tela, né, a luz, às vezes deixa até um pouco mais fraco para não secar tanto o olho, porque se percebe que o olho começa a arder um pouquinho e tal. Esses pequenos desconfortos relatados pelo Kaique merecem atenção. Isso porque pode ser um sinal de alerta para uma síndrome que afeta milhares de brasileiros. A síndrome do olho seco, que ocorre principalmente por 2 fatores. Com o envelhecimento, com algumas disfunções hormonais, como por exemplo na menopausa, tudo isso faz a capacidade das glândulas que produzem os componentes da lágrima diminuir. Mas a gente pode também ter um excesso de evaporação, mesmo naquele paciente que é jovem e que tem uma atividade ou uma exposição ambiental que faz com que a lágrima evapore mais, ele também vai ter sintomas de olho seco. Vamos imaginar que o para-brisa do carro faça o papel dos nossos olhos. Para a gente enxergar bem o que está do lado de fora, o vidro tem que estar limpo, certo? Se a gente não limpa com frequência, a poeira vai acumulando no vidro e qualquer sujeirinha já gera um certo desconforto para quem está aqui do lado de dentro. Para limpar, o que é que a gente faz então? A gente joga água, deixando a visão transparente de novo. E essa é exatamente uma das funções da nossa lágrima, que além de limpar, também lubrifica e hidrata a superfície dos nossos olhos. A lágrima é um fluido muito complexo e muito precioso, né? A gente tem água, óleo e uma infinidade de outros componentes, de proteínas, de enzimas, de fatores de proteção. Cada vez que a gente pisca e sente os olhos confortáveis e sente a nossa visão nítida, isso quer dizer que a lágrima está funcionando bem nesse aspecto que ela tem de nutrir, de proteger e de limpar a superfície dos nossos olhos. Quando a gente pisca e não sente isso, é porque a gente tem olho seco. Em 2018, a Unicamp fez uma pesquisa inédita no Brasil que identificou que 12,8% da população avaliada no estudo, que tinha a partir de 40 anos de idade, apresentava sintomas de olho seco. Nos mesmos moldes desse estudo, uma nova pesquisa foi realizada no fim do ano passado. Dessa vez, o foco foram as pessoas mais jovens. Tivemos mais de 2.000 participantes, tanto aqui da Unicamp quanto da Escola Paulista de Medicina, e nós vimos que a prevalência, ou seja, o número de pessoas que têm olho seco aqui na população jovem brasileira é muito maior. É um resultado que acabou surpreendendo, né? Isso, apesar de ser uma doença mais comum no envelhecimento, nós jovens estamos mais expostos a fatores de risco, como por exemplo, uso de aparelhos eletrônicos, dormir menos, uso de algumas medicações, como por exemplo antialérgico, antidepressivo e também uso de lente de contato. Além desses fatores de risco já citados, o pós-operatório de cirurgias oculares também aumenta as chances de surgimento da síndrome dos olhos secos. Esse foi o caso da Ana Paula. De miopia, eu tinha 1 grau em ambos os olhos, e astigmatismo eu tinha menos de 1 grau, tinha meio em um e 0,75 no outro. E aí foi em 2001, depois de muitos anos com o grau estabilizado, eu fiz a cirurgia para correção. E eu comecei a sentir, depois de uns 6 anos da cirurgia, o olho mais ressecado. E daí o profissional até que me acompanha hoje, ele fala que não tem como bater o martelo e dizer que foi causado por conta da cirurgia, mas que há uma grande possibilidade de o laser ter contribuído para que meu olho ficasse um pouco mais seco do que o normal. Hoje ela faz tratamento. Eu usei antibiótico por 1 mês, depois eu usei anti-inflamatório por mais 2 meses, e desde o início, o lubrificante ocular eu uso várias vezes ao dia, pelo menos umas 4 vezes ao dia, e uso um gel também, um gel ocular antes de dormir, que é o que ajuda a dar uma aliviada, né?
É importante que todos estejam atentos aos sinais, já que se a doença não for tratada, ela pode agravar e, dependendo do caso, levar até a cegueira. Em formas moderadas a graves, isso pode ser muito impactante na qualidade de vida e na qualidade de visão desses indivíduos. Em alguns pacientes com formas graves, a gente tem inclusive comprometimento da superfície e perdas importantes da acuidade visual, da visão desse paciente. Ele não tem cura, mas tem controle, tem várias formas que a gente tem de tratar esse paciente para aliviar os sintomas, para prevenir complicações e deixar esse paciente confortável.